As autoridades norte-americanas estão avisando os seus cidadãos para que eles estoquem água, comida e combustível para o evento astronômico que vai acontecer agora no dia 8 de abril de 2024. Eles estão pedindo que os cidadãos estoquem água, comida e combustível para o eclipse solar. Mas o que é isso, gente? O que está acontecendo? Nós voltamos para a Idade Média, afinal? O que as autoridades estão sabendo sobre esse eclipse solar que nós não podemos saber? Que história bizarra é essa, afinal? Que história é essa de ter que estocar água, comida e combustível para o eclipse? É exatamente isso que vocês ouviram. O Departamento de Gestão de Emergências do Condado de Lorain, que é ali uma cidade que fica em Ohio, emitiu um aviso aos observadores do eclipse e aos moradores da região do caminho da totalidade para estocarem alimentos, estocarem água, combustível antes da chegada do eclipse, que acontecerá dia 8 de abril de 2024. Logo após esse comunicado que aconteceu em Ohio, outros condados dos Estados Unidos começaram a fazer a exata mesma coisa. Foi então que a população norte-americana que ama, que adora, que venera uma conspiração, começou a conspirar sobre esse assunto. Para piorar a situação, as escolas decretaram que não haverá aula nessa semana do eclipse. Mas como assim, gente? Um eclipse de segundos e as escolas cancelaram as aulas? Afinal de contas, por que nós precisamos estocar água, alimentos e combustível para um evento que é natural? As pessoas lá da antiguidade muitas vezes tinham medo de eclipses por várias razões, principalmente devido à falta de compreensão científica sobre esse tipo de evento natural. Muitas culturas antigas associavam eventos celestes, como os eclipses, por exemplo, como presságios, augúrios ou até eventos divinos. Eles interpretavam os eclipses como sinais de desgraça, de guerra, de fome ou até outros acontecimentos negativos. Essas crenças contribuíam para essa apreensão que existia lá na antiguidade, ou seja, para esse medo de eclipse. Os eclipses, em especial os eclipses solares, eles podem escurecer um local em plena luz do dia. Isso podia ser interpretado como uma perda temporária do controle sobre a luz e o calor do sol, que são essenciais para a vida. Essa sensação de perder o controle sobre elementos vitais era assustadora. E é exatamente por isso que na astrologia os eclipses são considerados eventos significativos que podem influenciar as energias cósmicas e ter impacto na vida das pessoas. Os eclipses são vistos como momentos de mudança, transformação e são potencialmente reveladores de novos caminhos ou de novos desafios. Então, por causa dessa contação de história do passado, onde os eclipses traziam medo, fascinação e até transformação, imagine você, por exemplo, um homem lá do século II depois de Cristo. Ele tá vivendo a vida dele normal, ele tá vivendo o dia dele normal e de repente, do nada, o dia vira a noite. E ele nem tava esperando que isso fosse acontecer. Imaginem vocês o pânico que os eclipses causavam antigamente. Só que com o avanço da ciência e da compreensão humana sobre esses fenômenos naturais, o medo dos eclipses diminuiu significativamente. Hoje em dia, nós já sabemos o que são os eclipses. Eles são amplamente compreendidos como eventos astronômicos naturais interessantes e fascinantes, ao invés de fontes de medo e fontes de apreensão. Esse eclipse, que vai acontecer agora dia 8 de abril de 2024, ele vai ser visto numa faixa territorial que compreende desde o México até o Canadá. E o caminho da totalidade, ou seja, a área onde as pessoas verão um eclipse solar total, também é mais amplo do que aquele eclipse que aconteceu lá em 2017. Por quê? Agora a Lua está mais próxima da Terra, devido ao local onde ela se encontra na sua órbita no presente momento. O que significa que as pessoas verão ainda mais a coroa do Sol nesse eclipse aqui. A NASA disse que se nós tivermos sorte, nós veremos uma ejeção de massa coronal durante o eclipse. Ai, Carol, o que é uma ejeção de massa coronal? Tem vídeo aqui no canal explicando. É só clicar aqui, ó, e assistir. O Departamento de Gestão de Emergências do Condado de Lorain, lá em Ohio,
emitiu um aviso aos observadores do eclipse e aos moradores da região do Caminho da Totalidade para que eles estoquem alimentos, água e combustível antes da chegada do eclipse total no dia 8 de abril. Por quê? Porque eles têm a expectativa de um aumento de visitantes nessa faixa onde o eclipse será visto em sua totalidade. E é isso então. Fim do mistério, fim do vídeo. É só isso então mesmo, Carol? Sim, é só isso. É que os americanos gostam de brincar de conspiração e gostam de ficar espalhando essas coisas na internet. Como sempre acontece nos eclipses, existe toda uma questão de segurança. Da última vez, houve um aumento preocupante nas pesquisas do Google relacionadas a o que aconteceria se você olhasse diretamente para o Sol logo após o eclipse ocorrer, ou seja, as pessoas ainda não sabem que você não pode olhar diretamente para o Sol. E elas foram pesquisar no Google o que aconteceria, já que elas tinham olhado diretamente sem proteção. E aí, esse aumento do volume das pesquisas no Google fez as autoridades se preocuparem de que as pessoas não estão preparadas ainda para ver esse evento. E é exatamente por isso que agora, para esse eclipse de 2024, as autoridades estão aumentando a informação, aumentando as precauções e pedindo para que as pessoas comprem mais água, mais comida e também que estoquem combustível, porque muitas pessoas viajarão para essa faixa territorial onde o eclipse será visto em sua totalidade. E isso pode diminuir o acesso que os cidadãos locais terão a alimentos, a água e a combustíveis. Então, é só isso, Carol? Sim, é só isso, gente. Eu sei que aqui nesse canal a gente fala de conspirações e eu também sei que a gente ama um mistério. Eu também amo, não vou negar. Eu queria vir aqui e falar pra você que no dia 8 de abril vai acontecer um evento catastrófico, que você tem que se preparar, você tem que comprar velas, que você tem que comprar pilhas e lanternas, que você tem que estar preparado. Eu queria realmente vir aqui e descarregar essa carga de medo em cima de você. Só que eu não curto esse negócio da conspiração só pela conspiração. Eu curto mais a vibe de explicar o que realmente está acontecendo por trás da conspiração. Pode voltar todos os meus vídeos de conspirações aí, que você vai me ver fazendo exatamente isso. Eu gosto de colocar os pingos nos is, de explicar as coisas para as pessoas que estão assustadas e, principalmente, eu gosto de analisar os fatos de uma maneira inteligente. Afinal de contas, já existem centenas de pessoas por aí analisando essa situações de uma maneira burra. E eu não quero ser mais uma. Eu não quero ser essa pessoa que leva desinformação para o público. Eu faço você clicar pela conspiração, mas no final não tá mais leve? Não tá mais gostoso saber que não vai acontecer nada? Aqui nesse canal, enquanto eu tiver com meu juízo em dia, não vai ser só a conspiração pela conspiração. Vai ser a real, tá? Porque tem coisa que é realmente misteriosa. Daí a gente para, a gente olha, a gente conspira, é legal, faz bem pro coração e pra imaginação. Mas tem coisa que não dá pra conspirar. E eu não vou conspirar com eclipse, porque eclipses são fenômenos naturais e não há absolutamente nada o que temer. Vamos ser honestos com nós mesmos, porque conspiração é legal, sim, mas a verdade é muito mais legal e muito mais leal. A verdade precisa prevalecer acima de todas as coisas.